Elenco de Mania de Você, frustrado com a novela? Carelli pode mudar regras da Fazenda depois do BBB 25 flopado? Dave Leonardo terá um programa no SBT? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci, ao No Play News aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala de televisão sempre a partir do que interessa a você. 3 vezes por semana a gente está aqui com o Vanucci Responde. Você manda as suas perguntas, eu vou atrás das informações e a gente fala de TV a partir do que realmente tem interesse para você, a partir do seu olhar. Você pode mandar as perguntas através das minhas redes sociais ou então também no espaço reservado aos comentários aqui nos vídeos, aqui no canal do Vanucci. Mande as suas perguntas, mande os seus comentários cada vez mais. Vamos interagir para falar de TV a partir do seu olhar. A primeira pergunta deste episódio é do @oficial Gabriel Ricardo. Ele diz o seguinte: eu li que a nova novela da Glória Pérez corre o risco de ser engavetada porque ela supostamente não cedeu aos pedidos da Globo para alterações substanciais no enredo. Até que ponto isso é verdade? Ao mesmo tempo, me preocupa o quanto a Globo tem censurado, de certa forma, a criatividade dos autores. Por essas e outras, as tramas parecem não engajar mais. A própria Globo não estaria tornando desinteressantes suas novelas por conta destas restrições criativas? Gabriel, uma grande questão que você traz, aliás, isso dá uma grande discussão sobre como que é a indústria da teledramaturgia no Brasil, como que é a indústria das narrativas no mundo inteiro, né? É claro que os autores, né, os criadores de conteúdo, os criadores de história, eles têm uma certa liberdade, sim, né, para criar, para ter o máximo, né, e é o que se espera deles, né, uma liberdade criativa, uma liberdade de pensamento para que possam trazer boas histórias. Claro que aí você tem o outro lado, né, que é a indústria, que é o escritório, que é a equipe que vai ser responsável em produzir aquilo e comercializar. E aí entra a linha editorial da empresa. Então, assim, historicamente, a Globo colocava ali assuntos, né, que, olha, esses daqui não são os assuntos ideais para serem tratados nas novelas. É bom não entrar com isso, porque nós podemos ter problemas com a censura, porque já houve uma época de forte censura neste país, né? Olha, esse tipo de assunto aqui não vai ser classificado para um horário que você deseja exibir. Então, determinadas temáticas sempre foram proibidas ou aconselhava-se o autor a não ir por este caminho. Só que a gente também, lá no passado, a gente tinha grandes autores que conseguiam meio que burlar isso, né? Queriam tratar aquilo na história, ouviam talvez uma negativa do Boni, de algum outro diretor da Globo, e construíam para chegar nesse lugar. E a dramaturgia brasileira conseguiu tratar de todos os assuntos mais delicados, mais necessários, mais urgentes. Nós fizemos campanhas de conscientização, ampliamos leis de proteção dos direitos femininos, por exemplo, em relação a cuidados de saúde básica. Muita coisa saiu da teledramaturgia e ganhou o dia a dia. O que a gente vê hoje, nos dias atuais na Globo, é uma preocupação muito grande com essa indústria. É uma preocupação muito grande em atender ao telespectador, entregar ao telespectador o que ele realmente quer. Porque a televisão passa por essa fase de transformação. Está perdendo muita audiência. Perdendo audiência para uma ousadia e uma facilidade do mundo digital. As produções digitais, elas são muito mais ousadas, elas vão muito mais à frente, e o público aceita esse tipo de dramaturgia. E às vezes não aceita algumas ousadias na telenovela. Ainda é meio complicado isso. Em relação à história da Glória Pérez, esse é um processo natural. Você apresenta a sua sinopse, primeiro é uma premissa, a Globo aprova essa premissa, dessa premissa você vai desenvolver a sinopse é enviada para os avaliadores da Globo, eles olham ali, os diretores olham e chegam à conclusão se aquela novela pode ou não ser produzida, né? E o que vai funcionar ou não, né? É claro que muitas vezes essa avaliação, e a gente vê aí por Mania de Você, foi aprovada e algumas coisas não funcionaram. E também aprovaram para depois cortar muita coisa no ar, né? O que eu acho é que todo esse processo de avaliação, todo esse processo
de preparar a pré-produção de uma novela precisa ser mais sigiloso. Porque realmente, em alguns momentos, você vai chegar ali para o autor e falar assim, ó, isso aqui não dá. E o autor fala, eu não abro mão, porque se eu não contar essa parte da história, eu não chego no final. Isso tem tudo a ver com o que eu quero contar, com a história principal ou com histórias paralelas, né? O fato da Glória Pérez ter mudado a ordem, né? Ela, teoricamente, né, ela deveria entrar depois do Vale Tudo e depois do Agnaldo Silva. Esta inversão na ordem da fila se deve muito ao conteúdo mais político, porque a novela estaria no ar justamente em 2026, ano eleitoral, um ano complicado em que muitas temáticas ali podem resvalar nas leis eleitorais. Até onde eu sei, os ajustes que foram pedidos para a Glória Pérez foram nesse sentido. Agora, tem coisas ali que ela vai falar, isso eu não mexo, não adianta, não vou alterar, e aí vai ter que negociar com a Rede Globo. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é da Cindy Franco, que diz o seguinte: boa noite, vai ter algum especial do Vídeo Show este ano? Sinto muita falta de um programa assim. Eu adorava ver os bastidores das novelas e o Falha Nossa, além do Miguel Falabella e Cissa Guimarães. Ah, Cindy, vai ter sim um especial dentro da comemoração dos 60 anos, dentro dessa grande comemoração da Globo por suas 6 décadas, da TV Globo, Grupo Globo, 100 anos, né? Rádio, 80 anos, tem toda esse desenho de comemorações. Mas o fato é que o Vídeo Show faz parte, sim, desta edição especial, daquele projeto chamado 60 anos em 60 horas. Ali estará o Vídeo Show, passarão por ali Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Otaviano Costa, a Mônica Iose, vai a Angélica, o André Marques, enfim, esses que marcaram muito a história do Vídeo Show estarão lá. Por enquanto, o que está certo é uma edição especial para a comemoração dos 60 anos, um dos produtos, claro, né, muito marcantes da TV Globo, passou aí por gerações. Eu adorava o Falha Nossa, era sensacional. Rodrigo Alves manda a próxima pergunta, ele diz o seguinte: o que houve com o programa Mauri Júnior? Saudades do colunismo da TV. Na TV Cultura mudaram o formato, tiraram a essência dele, saudade dele na Rede TV. Pois é, Rodrigo, lá na TV Cultura, Mauri Júnior foi totalmente alterado, né? Claro que também para atender, né, para se adequar à grade de programação da TV Cultura, né? Tem um pouquinho de colunismo social, ainda muito pouco, né? Mas são mais reportagens, há um outro caminho ali, né? Essa fase do colunismo social, né? Ele, Otávio Mesquita, né? Outros apresentadores também, né? Mas os dois principalmente, né? Que apareciam ali, às vezes na Band, às vezes na Rede TV, às vezes na Record, marcaram época, sim. Acho que... Agora, é um estilo de programa, será que faz sentido nos dias atuais? Ou precisa ser extremamente repaginado para trazer ali coisas diferentes, reportagens, uma revista eletrônica. Eu gosto desse formato de final de noite, de você ter esse conteúdo que possa ter uma entrevista, um bate-papo, mostrar os acontecimentos, mostrar esse colunismo social. A próxima pergunta é do Maurício Moreira dos Santos. Ele fala o seguinte: você acha que a TV parou nos anos 90 ou é só déjà vu? Eita, esta é uma questão também, olha, que vai longe essa questão. Por alguns motivos, né? Os anos 90 foram extremamente intensos na televisão brasileira, principalmente em relação aos programas de auditório, aquela competição muito mais acirrada. Porque a Globo surgiu na metade dos anos 60, foi crescendo, nos anos 70 precisou ainda brigar um pouquinho com a TV Tupi. A TV Tupi caiu no início dos anos 80, né, ali. Aí a Globo começa a subir, depois surgem... TV Manchete, vem o SBT e a guerra se acirra. E aqui em São Paulo ainda tinha muito forte a TV Bandeirantes, né? Então você realmente nos anos 90, a gente viu muitas produções em dramaturgia, em teleséries, né? Em especiais, em games, em programas de auditório. Foram anos de grandes investimentos, de salários milionários, das grandes estrelas, desta coisa ganhar, né, e ultrapassar muito o que a televisão, o papel da televisão. A televisão ganhou uma relevância muito grande nos anos 90. Nos anos 2000 continua assim, e aí agora começa a enfrentar uma nova concorrência, que é a concorrência justamente com as plataformas digitais, com serviços de streaming. Precisa ali se reorganizar. Só que houve uma troca, né, na direção da televisão, né? E quem está assumindo agora, né?
que está ali na faixa dos 40 aos 50 e poucos anos, né? Isso em todas as emissoras, viveu muito a televisão dos anos 90. Então é natural que vá buscar elementos ali no momento em que tenta entender o que o telespectador quer. Mas lá dava tanto sucesso, lá as pessoas assistiam tanta televisão, era lá que as coisas funcionavam, por que não voltar a fazer isso? Mas eu acho que a solução da TV, nos dias atuais, não está necessariamente em voltar ao passado, mas olhar ali no passado e identificar o que é que fazia ali aquilo funcionar. Existia uma verdade, existia uma entrega, existia uma naturalidade nos programas, né? Os produtores, os artistas, eles arriscavam mais, as emissoras arriscavam mais. Isso era extremamente produtivo e cativante para o telespectador. Agora parece que é tudo muito formato internacional, então não tem o nosso jeitinho brasileiro. Além disso, né, é tudo muito calculado, é tudo muito ali no papel, para não pode estourar orçamentos, né? Perde um pouco do brilho. Então eu acho que assim, para a TV aberta de uma forma geral reconquistar parte do público, sim, pode olhar para os anos 90, ali tem uma grande lição, mas principalmente olhar para essa naturalidade, para essa coisa que todo mundo queria, sabe? As grandes histórias, os grandes programas, né? Aquela coisa que mexia com a gente. Vamos a mais uma pergunta aqui no Vanucci Responde, que agora é do Rubens Oliveira. E o Rubens Oliveira diz o seguinte: Vanucci, é verdade que o SBT vai lançar uma cópia do Fala Que Eu Te Escuto com Dave Leonardo? Rubens, o que a gente sabe é que ele é próximo da Daniela Beirute, né? Ali é um daqueles... uma das pessoas em que ela ouve muito, Patrícia Abravanel também ouve, é um desses pensadores e líderes religiosos, né? E que traz muitas reflexões, né, e que provoca, que é um grande comunicador realmente, né? Recentemente teve uma foto dele com a Dani e o Lissone, e isso indica, ele fala, né, vem novidades por aí, e aí isso indicou, né, fez com que muitas pessoas apostassem que vem um programa aí. Não tem muito o que se falar, né? Assim, quando você ouve, você não vê, pelo menos onde eu chego com minhas fontes ali, não cheguei a um programa em si como um Fala Que Eu Te Escuto, né? Que eu também acho que não é o ideal, porque é só ver o resultado da Record, a Record perde a vice-liderança durante a madrugada, né? Mas eu ouvi, e aí eu acho que já é um pouquinho, é mais coerente, eu já ouvi que o Dave pode entrar durante a programação, trazendo algumas mensagens, trazendo algumas reflexões, e aí talvez funcionasse, né? Agora, o que eu acho que, assim, essas reflexões, independente da denominação religiosa que ele venha, de qual lugar religioso que ele venha, né? De que segmento, né? Evangélico, ok. Né? O importante é ele trazer boas reflexões. Se trouxer boas reflexões que faça todo mundo pensar de todas as religiões, né? Aí pode ser um conteúdo interessante. Agora, fazer um teleculto, né? Ou usar de um programa para trazer, para fazer, vender, né, a doutrina da igreja, aí eu acho que não funciona para o SBT. Mas vamos ver o que vem por aí. O que vem por aqui é a pergunta do professor Jean Javarini, que fala o seguinte: como os patrocinadores influenciam a dinâmica de programas como The Voice, BBB e novelas? De que maneira suas parcerias moldam a produção e a experiência do público na TV brasileira? Professor, você sabe que há uma mistura interessante aqui, né, de quando você vê esses formatos, né? Porque muitas vezes o formato já pensa, né? Quando você cria um formato, quando você desenvolve um programa, você já pensa em algumas ações que possa associar a patrocinadores. Vamos fazer, por exemplo, um ranking de apostas do telespectador. Esse ranking pode ser patrocinado por uma bet, porque tem tudo a ver com aposta. Aí você fala, para mostrar que os bastidores, mostrar uma marca de roupa, por exemplo, você cria uma ação em que eles vão estar no camarim ali, vão ter que escolher o figurino do show. Você vai criando situações, né? Isso vale para tudo, para BBB, para novela, para The Voice, para todos os programas. Você encaixa ali para levar isso para os seus patrocinadores, né? Para que alguém queira falar, opa, tem uma ação, tem aqui uma oportunidade de ação comercial aqui, de conseguir, né, envolver o telespectador. Tem dessa forma. Outras vezes, o anunciante chega e fala assim, olha, eu quero investir num programa assim.
vamos formatar, né? E aí ele cria a dinâmica. Eu acho que tudo que a gente vê, e o Big Brother hoje é um grande exemplo disso, né? Você tem tá tudo envelopado comercialmente, né? Às vezes eu acho excesso, né? O Big Brother fala assim, gente, eu tô no merchan eterno aqui, eu tô no Shoptime eterno, porque é propaganda o tempo todo. Você não fala, não dá nem vontade de você falar assim, deixa eu me inspirar aqui na festa deles lá, porque a festa é patrocinada, a roupa é patrocinada, e você fala assim, tem que ter a cor da marca, né? Porque tem que associar, né? Aí às vezes eu acho que tem um exagero, mas a televisão precisa disso para conseguir faturar e levar conteúdo, porque senão não vai para frente. Próxima pergunta do Márcio Macedo. O Márcio diz o seguinte: Vanucci, com o fracasso da repercussão do BBB, existe alguma chance do Carelli mudar algumas dinâmicas para a próxima Fazenda, com a finalidade de chamar mais atenção? Márcio, boa sua questão, né? Porque, na verdade, assim, óbvio que são programas semelhantes, porque são programas de confinamento, reality de confinamento, com dinâmicas diferentes, né? Você vai explorar os relacionamentos de uma outra forma, né? Mas você consegue ver o que não funciona num programa ou o que funciona e trazer esses elementos. Isso é natural. Assim como o pessoal do Big Brother vê a Fazenda e de tempo em tempo você vê que tem algum recurso lá, o da Fazenda também vê o BBB e traz elemento e fala, putz, eu posso evitar algumas coisas. Eu acho, por exemplo, a grande lição, e que aí talvez o Carelli já reuniu a equipe e falou, gente, temos que saber escolher muito bem essas personalidades, né? Porque realmente a escolha do elenco deste ano não foi boa, né? E a ideia porque muitas vezes também você tem uma ideia que é muito boa, falar, vamos entrar em dupla, um jogo em dupla, e num determinado momento essa dupla vai se desmanchar, né? Mas a gente viu que não funcionou, né? Que isso criou uma outra situação ali para eles, né? Mas com certeza ele deve estar olhando ali para ver o que funcionou e o que não funcionou. A Annalise faz a última pergunta desta edição do Vanucci Responde. Vanucci, é verdade que os artistas de Mania de Você não estão felizes com a novela? Como esses artistas lidam com todas as mudanças nos personagens? Acho que a frustração é grande. Annalise, você sabe que uma vez eu conversei com alguns atores, né? Assim, eu conversei com um grande ator. E na verdade quem me disse foi a companheira dele, né? Ela falou assim, olha, ele é tão elegante que ele não fala se ele gostou de um personagem ou não, porque isso faz parte do risco. Os atores sabem que numa novela, quando você entra, por mais que seja um autor consagrado, por mais que o diretor seja craque, por mais que haja todo o investimento, que é horário nobre, não é horário da CES, enfim, por mais que você possa estar respaldado por bons sinais, é um risco. Né? Você nunca tem certeza do sucesso. O fato é isso. Você lê uma sinopse, acha legal, você vê um programa, acha legal, aprova o piloto, e ele vai pro ar e não funciona. Né? Então existe sim uma frustração. Nicolas Prats saiu, né, pelas declarações, deu para ver que não ficou feliz com o final do Rudá, não ficou feliz com o desenvolvimento do Rudá, né? E nem da reação do telespectador. É natural, a gente sabe que pega. Assim como outros autores, como outros que viram e falam assim, tá vendo? Eu tô falando que eu não quero mais fazer novela por essas coisas. Porque realmente é um tempo muito grande, é uma exposição muito grande e você tem que estar sujeito a muitas mudanças. Agora, os atores de novela já são craques com isso, porque sabem, vários deles já passaram por situações muito semelhantes, né? Nos bastidores dizem que tem alguns que falam assim, olha, não quero lembrar de Mania de Você. Assim como eu acho que a Globo também não vai querer lembrar muito de Mania de Você. Vai ser uma novela que tá lá, fez número, né? Marcou ali a sua audiência, manteve a liderança, não repercutiu da forma que deveria repercutir e, enfim, não foi aquilo que todo mundo esperava. Bom, este é o Vanucci Responde, feito com as suas perguntas, feito com seus comentários. Por favor, participe, mande suas perguntas através das minhas redes sociais ou no espaço reservado aqui para os comentários. Em breve teremos também lá no site canaldovanucci.com.br. Estamos reformando, uma nova experiência aí para você. Vamos ter muitas formas para a gente se comunicar aqui. Enquanto isso, você dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, faz a sua inscrição. Vanucci, já sou inscrito, chama um amigo.
me ajude a aumentar o número de inscritos no canal para a gente ir muito longe e conseguir levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. E claro, se você quiser, puder ser um membro aqui do canal, será uma grande honra para mim. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.